Havia uma tentativa de grande parte dos militantes de nos autonomizarmos, ou seja, de sairmos da coligação e de passarmos a concorrer sozinhos e passarmos a ter, digamos, uma autonomia como tinham os outros partidos, alguns outros partidos verdes na Europa, que eu conhecia bem porque eu fui responsável pelas relações internacionais dos verdes portugueses e, portanto, conhecia todos os partidos verdes da Europa com quem tinha contactos e cheguei enfim, a ser apontado para coordenador dos verdes europeus. Na altura apontado, enfim, por alguns pelos verdes alemães, pelos suecos, enfim, pelos italianos. Uhum. Mas depois, com a vinda, portanto, com a saída, portanto, passámos os dois deputados a independentes, foi um processo dificílimo, pronto, até do ponto de vista enfim, anímico, Sim, 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 conceptual. sim. A família O que se estava escreveu, o que comigo, se disse, mandei o a que se... família para Chaves, a mulher e os filhos, passei a estar lá sozinho. Sentiu algum medo? Sim, senti medo, houve fases em que senti medo, porque nem toda a gente reagiu bem, embora muita gente, meus colegas e amigos, tenha mantido a amizade e o respeito mútuo de outros partidos, nomeadamente do Partido Sim, Comunista. sim, sim. Alguns não. Houve reações terríveis de traição. De traição, me considerarem traidor e, portanto, não foi nada fácil, bem pelo contrário, e passei a ter uma existência de meia clandestinidade, digamos assim, os sítios onde dormia, os sítios onde os meios de transporte que usava, enfim, tudo isso. Até que a coisa estabilizou, até que, pronto, eu voltei a falar com as pessoas, aliás, falei sempre, mas voltámos a acertar agulhas. Depois, entretanto, meteu-se o movimento dos renovadores no Partido Comunista e, curiosamente, alguns daqueles renovadores tinham sido os mais críticos em relação à minha atitude e, de repente, estavam a ser mais renovadores do que eu. E, assim, pronto. Uhum. Mas, portanto, o mundo mudou, muda sempre, dá voltas todos os dias, como sabemos. E, portanto, não foi fácil, mas foi uma atitude que me prezo de ter tomado Uhum. uh, e de que me orgulho, digamos assim, na medida em que segui as minhas convicções. Sim, sim. Nesse tempo conseguiu defender, conseguiu deixar lá bem vincada alguma ideia que ainda hoje consigamos usufruir dela Sim, sim, portanto, sobre isso? enfim, temos sempre medalhas, não é? Temos sempre medalhas. Também temos algumas que não, enfim, não serão tão notáveis, ou não serão causadoras de tanto orgulho. Faz parte. Houve intervenções minhas em que cheguei lá acima ao púlpito e disse agora o que é que eu digo, fiquei ali, tive brancas, como se diz, não é? Eu tive outras que foram reconhecidas como intervenções marcantes e interessantes, tipo sim senhor, mas recordo, por exemplo, projetos e iniciativas legislativas eh, que apresentei e que foram aprovadas, aliás, naquele mandato de maioria absoluta do professor Cavaco Silva, Uhum. a oposição nunca aprovou nada, a não ser eu, porque tinha contactos e amizade com a malta da JSD, dos meus colegas, lá com o Sim, Carlos sim. Coelho, com o Fernando Pereira, com o Miguel Macedo, meu querido amigo falecido recentemente, Uhum. que foi aquele ministro depois do PSD injustiçado, que depois a justiça veio fazer justiça, mas já tardiamente, depois do que ele Uhum. sofreu, das acusações injustíssimas que sofreu. Mas pronto, portanto havia ali uma relação e eu dizia, pá, vocês têm que votar e tal. Bem, então o que é que eu fiz aprovar, ou consegui fazer aprovar, obviamente com os votos, a lei de proteção do lobo ibérico, eh, e a legalização do naturismo. Foram dois projetos que hoje são lei em Portugal, portanto, hoje há praias de Sim, naturismo, mesmo. porque eu Uhum. apresentei e elaborei o projeto, e hoje o lobo ibérico é protegido, embora devesse ser mais e com outros cuidados, mas isso é outra questão, porque eu elaborei o projeto de lei, apresentei-o, defendi-o e foi aprovado. E também na Constituição, como eu fiz parte da Comissão de Revisão Constitucional, também há lá propostas minhas que foram aprovadas, bati-me nomeadamente pelo apoio obrigatório do Estado às associações de deficientes, ou Uhum. pessoas com incapacidade, como hoje se diz, na altura dizia-se deficientes, associações de deficientes,
ou pela obrigatoriedade, portanto, pelo alargamento, ainda que de forma indireta, da idade escolar. Ou seja, no fundo é aquilo que se tornou na proibição de contratar menores em idade escolar. Uhum. Isto porquê? Porque no meu tempo, nos flagelos que o país tinha, no meu tempo de deputado, era a exploração desenfreada do trabalho infantil. As crianças saíam da escola ou já não iam à escola e levavam sapatos para casa para cozer. E quem diz sapatos, diz outra, porque não era só na indústria de fabrico de sapatos que explorava, eram todas as indústrias, Sim, sim. sobretudo, enfim, onde as havia, nas zonas industriais, que exploravam desenfreadamente, muitas delas, o trabalho infantil, e houve problemas gravíssimos de mortes e mutilações de crianças em máquinas, porque as crianças, com 10, 12 anos, Tinham porque que uma coisa trabalhar. é nós, as nossas crianças aqui, ajudarem os pais na agricultura, ou irem com as vacas, ou ajudarem a apanhar a azeitona, ou ajudarem a fazer a aguardente. Essa é uma coisa, e é natural, e é bem que assim seja. E outra coisa é a exploração industrial ou Uhum. comercial do trabalho infantil, e isso ainda hoje não está completamente conseguida, Sim, sim. essa erradicação, mas não tem nada a ver foi o clima dessa altura com o clima de hoje no que diz respeito à exploração infantil. Ainda bem. Mas pronto, mas temos que nos adaptar, porque quem sobrevive às alterações climáticas, quer seja a formiga, o inseto, a borboleta, o macaco ou a pessoa, são os que se adaptam em tempo. Não são os que combatem as alterações climáticas. Isso, além de caro, é estúpido. Verdade. Além de caro, é estúpido. Portanto, adaptar-nos, sim, mas adaptar-nos como? Há sítios onde temos casas e monumentos e já não podemos ter. Então vamos tirá-los? Mas se calhar não vale a pena tirá-los, porque o mar vai levá-los. Quando? Daqui a 100 anos, daqui a 200, daqui a 5, não sabemos. Sabemos é que os próximos que fizermos, as casas para as pessoas e os monumentos, o que é relevante, tem que ser longe dali, mais acima, um bocadinho, e, portanto, pensar nisso. E os arquitetos sabem isto melhor do que ninguém, Claro, na os engenheiros organização do também. território e Pronto. tal. Sim. Portanto, e há países que já estão a fazer isso. Não é? Há muita coisa que temos que mudar para nos adaptar. E o certo, ou o que nos parece certo, é que vamos ter mais fenómenos meteorológicos mais frequentes e mais drásticos. Vamos ter mais falta de água? Se calhar não, vamos ter a água a mais e depois falta de água e assim sucessivamente. Vamos ter, se calhar, mais vento e mais ciclones e mais tsunamis e não sei o que nas zonas deles. E, portanto, temos é que nos adaptar a isso. Agora, o que me parece ser certo é que estas nossas zonas de Monte Alegre, de Chaves, até mesmo da Terra Quente, vão ter um potencial para se viver com qualidade muito grande. Porque, apesar de tudo, vão conservar algumas características, se não dermos cabo delas, nomeadamente de lençóis freáticos de água de grande qualidade e de muita natureza. Não sei se há alguma zona no mundo, e o mundo é muito grande, que tenha a concentração tão grande de termas diferentes que nós temos. Cabreiro-á, Ourense, Alhariz, Sousas, Vilarelho, Segirei, Vila Frade, Chaves, Vidago, Carvalheiros, Sabroso, Campilho, Oura, Pedras Salgadas, não sei lá. Verdade. Estávamos aqui e é tudo junto. Sim, sim. É tudo aqui, num raio pequenino em relação ao. E então, isto não é um potencial enormíssimo? É. Para quê? Para muito que já sabemos e muito que ainda não sabemos. Podemos depois vir a aproveitar. Até para a água de consumo, até para a água potável de qualidade, temos aí freáticos para isso. Se não dermos cabo deles. Claro. Não vamos com a ganância do lítio, com essas coisas, porque pronto, também temos a obrigação de explorar os recursos, como sempre fizemos, mas sem dar cabo do resto. Portanto, há aqui em Chaves um grande potencial. E há também um potencial humano. Ou seja, nós quando vemos, há muita gente que saiu daqui e que teve cargos de relevância no país, quer a nível industrial, no país e aqui, mas quer a nível industrial, quer a nível político. Então, e porquê é que não se desenvolveu mais isto? Não sei. Há aqui um fenómeno de não retorno, ou seja, os Não imigrantes regressam ainda outra vão vez. retornando, ainda vão investindo aqui ou ainda vão gastando dinheiro aqui nas maisons, mas depois não as habitam
Portanto, há aqui, não sei, há aqui um fenómeno que eu, enfim, não consigo compreender tudo, como ninguém, mas há aqui um fenómeno que nos devia levar A mudar a estratégia. A arranjar uma alternativa porque temos para que. valorização, então nós não temos músicos notáveis. Uhum. Posso falar do Zé Firmino, ou posso falar do Zé Lobo, ou Isso. quer dizer, posso falar de muitos, não é? Ou posso falar dos que hoje fazem aqui educação musical de grandíssima qualidade, Uhum. aqui às nossas juventude, que fazem. Algumas bandas que temos notáveis aqui. Então não temos artistas plásticos de grande qualidade? Uhum. Temos, então não temos porquê. Temos que falar do Nadir, nós temos mais. Então não temos médicos de grande qualidade? Temos e tivemos e vamos continuar. Temos, sim senhor, a gente que está na gestão e no topo da investigação. Temos, sim senhor. Políticos, temos, claro que temos. Tivemos um Presidente da República, tivemos um Primeiro-Ministro, António Granjo, que ainda nunca valorizámos, nem nunca respeitámos como devia. Uhum. Mas temos mais. E então, o que é que acontece? Quer dizer, industriais que tiveram e têm o seu valor, banqueiros, Sim. temos Souto Maior, sei lá, gente daqui. Então, e porquê é que isso não teve um retorno maior, evidente, no desenvolvimento e no crescimento da nossa produtividade, enfim, que é o que dá sustento às casas e às pessoas e às famílias? Não sei, é um fenómeno que temos que continuar a pensar. Agora, que o potencial está cá, está. Eu estou convencido, de que isto vai ser um bom lugar de viver por oposição a outros que vão deixar de ser, têm sido, mas vão deixar de ser, e não é o abandono das nossas aldeias, porque as nossas aldeias estão a ser abandonadas, despovoadas, digamos assim, e ainda agora vamos publicar aí com o Altino, com o Miguel e com a Sílvia, mais um livro sobre as aldeias de Chaves, são 100 e poucas aldeias, referências fotográficas e com algumas considerações escritas, em que também participei com muito gosto, e vai sair um dia destes. E muito daquilo são ruínas, é a nossa memória que está arruinada. Porquê? Porque não tem pessoas. Uhum. E não tem pessoas porquê? Porque elas saíram e não voltaram. Os filhos não voltaram. E não voltaram porquê? Porque não têm oportunidades aqui. E porquê? Porque não lhes criámos. Portanto, isto é um círculo vicioso que não sai disto. Mas o potencial está cá. Portanto, eu estou absolutamente convencido, e todos sabemos que há aí aldeias que foram compradas, há estrangeiros que só querem viver nas aldeias, há nómadas digitais que é ali que estão bem. Isto é um fenómeno novo, chamemos-lhe assim, que pode não dar em nada, mas pelo menos é um sinal. Sim. É um sinal de que temos aqui um potencial. E como eu há pouco referi ao Pedro, lembro-me do professor Irmão Saraiva, num daqueles programas de televisão, dizer que o transmontano é como uma memória testicular do país. Uau! É aqui que estão os genes verdadeiros do nosso início e da nossa história enquanto portugueses, que depois recebemos, obviamente, outras influências e ainda bem que assim aconteceu, nomeadamente os povos do Sul, enfim, e com eles nos cruzamos e miscigenizamos, e assim é que está bem. E é essa a nossa população de hoje. Mas a nossa matriz, quer das pessoas, genética original, quer da língua, está aqui. E a matriz da língua portuguesa está em Chaves. A matriz da língua portuguesa? A matriz da língua portuguesa está em Chaves. Porque é aqui que ainda usamos as consoantes, as chamadas africadas, não sei o quê, usamos o tchê, e usamos a mesma linguagem original do galego, que sempre se falou assim. Pois nós pertencemos à Galécia, não era no início? Claro! Mas a Galécia não acabava aqui. O Porto Escala, o Porto da Galécia, era do Porto. Do Porto. Sim. Era foi ali que nasceu tudo, não foi em Guimarães. Em Guimarães nasceu Afonso Henriques. Ninguém lhe tira. Pronto. Mas a mãe do Afonso Henriques era galega. Não tinha que ser. Porque ela juntou-se com um galego. Juntou-se com um galego. Então não éramos todos galegos naquela altura. Tirando o pai do Afonso Henriques, que era francês. Pronto, também era imigrante. E, portanto, a história está toda mal contada. A história que nos contam é uma treta. Uma treta porque, muitas vezes, eu digo, a história é uma ciência que tem horror aos factos. A história que nos contam, não é? Com todo o respeito pelos académicos da história, mas tem horror aos factos. Nós temos um potencial aqui até de investigação. Tivemos aqui investigadores locais notáveis,
Carvalho Martins, um Montalvão Machado, um José Guilherme Calvão Borges. Foi o único dos investigadores até agora que disse alguma coisa séria, acertada, consistente e documentada sobre o Camões, o Luís Vaz. A primeira cirurgia também foi feita? Tivemos aqui, há uma aula de cirurgia, ali na Madalena, ao lado da igreja. Uma academia, uma aula de cirurgia. Era ali que se ensinava os cirurgiões em Portugal. Foi ali. Tivemos em Chaves o primeiro livro em português impresso em Portugal. Impresso. A primeira imprensa que imprimiu um livro português foi aqui em Chaves. Uau! Que diabo, quer dizer, muito pouco tempo depois do Gutenberg ter andado para ali a engenhar uma coisa para fazer uns logótipos e umas letras e uns tipos para fazer publicação, que publicaram depois a Bíblia, e portanto é isso que nos permite, enfim, foi esse impulso que nos permitiu ter acesso generalizado à leitura e à cultura e a ler e ao escrever, enfim, tudo isso.